Bom dia, sétimo ano. A tia tá com muita saudade de cada um de vocês, viu? Hoje nós vamos começar as nossas aulas de artes, certo? Se por um acaso a tia falar muito rápido, vocês não entenderem, só mandem depois no WhatsApp da tia. Começando então. Nas aulas passadas, a gente estava falando sobre valor em arte. Então a gente falou sobre o valor histórico de uma obra de arte, valor de época, valor político, valor de alguma obra que fosse feita para algum ritual, etc. Hoje, na página de número, deixa a tia só marcar, da página de número 18, a gente vai falar sobre um outro valor, tá? Começando então, antiquário. Antiquário é como se chama a quem estuda, coleciona ou vende objetos ou artefatos que possibilitam reavaliar o passado. Isso acontece por meio da valoração não só de itens raros, mas também dos que são abandonados por serem considerados pouco significativos ou feios perante o gosto, né, da sociedade dominante, por estarem fora de moda ou ainda por possuírem sinais de desgaste do tempo. A valorização de objetos resgatados por antiquários pode ajudar muito a revelar e a representar o passado em seus valores culturais, artísticos, históricos ou também valores de época. Aí tem a figura do antiquário. Esse antiquário é lá em Milão, na Itália. Primeira perguntinha pessoal para vocês. Existe antiquário na sua região? Como você se sente quando você vê um artefato antigo? Qual é o seu sentimento? Só escrever para a tia aí. Agora a tia vai contar uma pequena história sobre esse chinês que está aqui, tá? Ele é um ativista. Então a tia vai fazer a leitura do texto. Observem, por favor, o que aconteceu. Ai Weiwei e as intervenções em artefatos chineses milenares, coisas muito antigas. Observe atentamente a fotografia dele. Ela registra o momento exato em que o artista soltou uma urna da dinastia Yuan. Essa urna tem data de 206 a.C., olha só, ou mais ou menos 220 depois de Cristo, para que ela se espatifasse no chão. O artista foi um dos idealizadores do estádio Ninho de Pássaro, construído em Pequim para os Jogos Olímpicos do ano de 2008. Ele era um ativista político. Ele vem denunciando com a sua arte os maus tratos que muitos patrimônios históricos sofrem, tá? Ok? E aí, então, ele faz isso para chamar a atenção das pessoas. O fato do artista quebrar urnas ou pintar com tinta de parede vasos muito antigos, também vistos à esquerda, no caso da tia aqui, ó, está abaixo, dá para observar, é uma crítica ao sistema político chinês atual que, para ele, permite destruições infinitamente maiores. Por outro lado, isto pode representar ainda a libertação do passado e de suas tradições. A postura artística e política de Ai Weiwei fez com que ele fosse perseguido. O artista teve o seu ateliê todo destruído e o passaporte apreendido, o que resultou em seu impedimento de sair da China até recentemente. Continuando então, página de número 20, os nossos exercícios, tá? Então vamos lá. Valor artístico. Alois Riegel era presidente da Comissão de Monumentos Históricos lá da Áustria, no começo do século XX, quando escreveu quais valores deveriam ser considerados para determinar algo a ser preservado lá. Além dos valores histórico e de época, Riegel estabeleceu que valores artísticos também poderiam ser considerados. Observe, por favor, observe, por favor, e responda a questão abaixo. Estão observando essa figura? É isso mesmo que vocês estão imaginando. É um tijolo de fazer casa. É um tijolo maciço de barro queimado. Vamos começar os exercícios então? Primeiro, quanto pode custar esse tijolo hoje em uma loja de materiais de construção da sua cidade? Quanto vocês acham que vale um tijolo?
Ah, tia, sei lá quanto vale um tijolo. Coloquem o valor aqui pra tia. A resposta é pessoal, só quero saber o que vocês imaginam. Depois, quanto esse tijolo poderia custar se ele tivesse 500 anos? Tá? Se ele fosse um tijolo muito antigo, quanto e por quê? Continuando então. Quanto esse tijolo poderia custar se ele tivesse pertencido a um templo de Constantinopla? E por quê? Certo? O tijolo tá ficando valioso, hein? Leia a página seguinte antes de responder as próximas perguntas, tá? Quanto esse tijolo custaria em libras se ele fosse um dos 120 que compõem a escultura equivalente? De Carl André, que está na Inglaterra. Vamos calcular? Depois a tia vai ler para vocês, tá? Só para ficar na sequência aqui. Próxima. Quais valores poderiam justificar o preço dessa obra? Volte para a página 4 e escolha quais definições ou qual definição de arte podem ser aplicadas nessa obra. Certo? As respostas são pessoais, tá, meus amores? Bom, a tia vai ler para vocês o texto que foi pedido para ler antes de fazer os exercícios, tá? Então, vamos lá. Na página de número 21, então. Só para seguir aqui, ó. Tati Galeri e a pilha de tijolos de Carl André. Artista minimalista, aquilo que acha que menos é sempre mais, tá? Sempre pouca coisa vale mais. É aquele que usa, desculpa, já falei na frente, mas vamos ler de novo. Então, o artista minimalista é aquele que usa o mínimo de recursos para representar o máximo de ideias possível, mesmo que para isso tenha que repetir muitas vezes o mesmo recurso, quer seja nas artes visuais, na música, no planejamento, na construção de objetos, design ou ambientes, tal qual a repetição que acontece na produção industrial, tá? Na produção em série, quando é produzido um objeto em série. Em 1972, a Galeria Tati comprou uma escultura de André, composta por 120 tijolos. Esses tijolos eram feitos com barro queimado, certo? A chamada escultura equivalente, essa que a tia vem falando até agora, ela custou mais de 2.000 libras, valor altíssimo para essa quantidade de tijolos. A pilha de tijolos, né? A pilha não, a obra de arte dele é essa que está logo abaixo da figura dele, certo? Então, depois que vocês lerem, né, que a gente leu isso aqui, aí vocês vão voltar lá e responder essas últimas questõezinhas que a tia já leu, mas vou ler de novo. Quanto esse tijolo custaria em libras? Se vocês precisarem usar a internet para dar uma pesquisada, fiquem à vontade, tá? Calcule, por favor. Depois, quais valores poderiam justificar o preço, né? E depois voltem para a página e coloquem, por favor, atribuam, por favor, um valor, se vocês acham que é um valor histórico, artístico e tal. Certo, meus amores? Bom, essas atividades de artes que a tia vai passar, eu passo numa semana e corrijo na próxima semana. Eu tenho que dar alguns dias para vocês fazerem. Essa, por exemplo, essa atividade que eu dei hoje, da página de número 20, eu preciso que vocês entreguem também no dia 20/4, até o dia 20/4, então, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, manda no meu WhatsApp, a tia responde rapidinho, certo? Bom, muito obrigado, beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem.